tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 1 a 11. Continuamos na linha de pensamento do apóstolo Paulo, que usou verdades sagradas para resolver o problema da igreja de Filipos. Relacionamentos divididos, fracionados e fragilizados. Para fortalecer e corrigir aqueles irmãos, ele começa a dizer o que Cristo fez. Agora, antes de falar o que Cristo fez, precisamos saber o que nós já precisamos fazer. Sabemos e sabendo, devemos fazer à luz da Escritura. Há 3 princípios paulinos bem distintos, mas que se harmonizam no ensino quando executados de forma correta. Capítulo 1, versículo 21 diz assim, de Filipenses: para mim o viver é Cristo. Capítulo 2, versículo 21 de Filipenses diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio. Capítulo 2, versículo 4 de Filipenses diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ou você busca o que é de Cristo, ou você busca o que é seu. Cristo em primeiro lugar, o outro depois e eu em terceiro ou último. Se esses princípios se invertem nos relacionamentos, nós teremos graves e grandes problemas. E por conta disso, Paulo entra com a palavra para resolver a situação doentia da igreja de Filipos. E disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 6, aí ele começa a expor, aí ele começa a dizer o sentimento que houve em Cristo e que deve haver em nós também. Versículo 6, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpar? É você querer ocupar uma posição que lhe não pertence, que não lhe é de direito, que não é devido a você. Você não tem essa postura e assume como se tivesse. Isso é usurpar. Agora preste atenção. Se Jesus tivesse reivindicado para si plena divindade, ele estaria usurpando alguma coisa? Não. Ele é Deus. Mas ele voluntariamente, aleluia, diz a Bíblia, abre mão da sua glória, da glória do Pai, honrado pelos anjos, adorado pelos arcanjos e querubins. Ele desce até aqui, pisa o mesmo chão, bebe a mesma água, come a mesma comida, vive a nossa vida, sofre as nossas dores, humilhado, passando fome, enfrentando pobreza, sendo zombado, escarnecido, sendo chamado de Beuzebu, de bebarrão, de endemoniado. Quando nós vemos esse exemplo de Cristo, nós devemos parar com aquela velha frase que a gente diz: fulano é muito difícil. Aí Paulo vai dizer: sabe qual é o caminho para isso? Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus. Se encha do sentimento de Cristo. Você já abriu mão de alguma coisa? Você já parou para pensar o que Jesus já abriu mão de tudo até aqui por você? Então abra mão. Tem momentos que você tem que abrir mão e não fazer questão. Porque quem é difícil só vai encontrar dificuldade. Quem semeia o que não deve vai colher a mesma coisa, tudo que está semeando. Quem semeia maldade no coração das pessoas, quem tem dificuldade de convivência, quem tem prazer na contenda, na divisão, na facção, na rebeldia, na desobediência, vai colher tudo isso para si. Então o chamamento aqui é um chamamento pessoal. Encha-se
do sentimento de Cristo. Não queira provar nada. Não queira defender de nada. Clame ao Senhor. Se encha do sentimento dele. E olhando para ele, olhando para Jesus, nós vemos que é possível você se relacionar com quem quer que seja, quando você tem a instrução e o sentimento de Cristo no coração. Que Deus abençoe. Tenha um dia abençoado.